Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à aula 2, ou seja, a aula 7 no total, a aula 2 do módulo comum. Tudo bem? Tudo fine aí? Todos a entrar agora aí? Também já entrei aqui no meu telemóvel, por isso é que deu aquele bocadinho de feedback. Só foi mesmo para ver, porque eu criei um link novo. A partir de agora, vocês vão, ao entrar no link, por exemplo, na quinta-feira, ao carregarem no link, vão ver que tem lá o do acesso à aula direto, porque eu agora criei um link para as aulas todas até ao fim. Portanto, o link acaba por ser sempre o mesmo. Percebem? Portanto, vocês ao carregarem depois, ao abrirem na Dropbox, na quinta-feira, vai-vos aparecer a aula anterior, a aula 2, e diz lá View Recording, para verem a gravação, ok? Mas de qualquer maneira, aliás, a aula 1 já está no grupo do WhatsApp e eu vou colocá-la na Dropbox. Ainda não tive tempo, mas quem quiser rever a aula 1, no final desta aula eu já vou colocar direitinho e já podem revê-la através da Dropbox. Embora, como vocês sabem, ela está lá no grupo do WhatsApp, que também já foi lá colocada no grupo do WhatsApp. Ok? Já sabem, 3 minutos para iniciar, 18h35. Se alguém tiver alguma dúvida, podem expor. E agora pergunto, como é que está a aula de ontem? Os que estão em online, já fizeram a aula? Concluída? Foi fácil? Foi difícil? Quem é que já, dos que estão aí, quem é que já concluiu? Hoje, basicamente, quem é que já concluiu? Ok, muito bem. O Márcio, Claudiane. Mais ninguém concluiu? O Gabriel, Inês, Ruben. Ok, está bem. Alguém quer expor alguma dúvida? Tem 2 minutos, que é para depois iniciarmos a aula direitinha e fazermos as coisinhas todas direitinhas. Ainda vou aqui aproveitar para carregar aqui mais um documento. Ok. Já me tinha esquecido. Ninguém tem nenhuma dúvida? Quer expor? Não? Ok. Ora bem. Pronto, mais 2 minutos, certo? Também vou dar aqui uma vista de olhos. Vou sair aqui até no telemóvel, que já vi que está a funcionar. Vou só também ver aqui no WhatsApp se existe alguém com alguma dúvida. Ok. Já saí, que é para não estar aí a estrobar. E vamos já iniciar, está bem? Boa tarde, mais uma vez. Estamos nas nossas redes sociais, nomeadamente no YouTube. Ok. Só um bocadinho, vou tentar. Inês. Ok, que às vezes resolve, às vezes. Okay, vamos também dar aqui um bocadinho de delay por causa da Inês, que ela vai voltar a sair e entrar, que é para ver se consegue nos ouvir. Vamos voltar aqui outra vez para. Ok. Só ver se está aqui tudo direitinho, porque fiz isto tudo em cima. Se às vezes não conseguirem ver a foto toda, vocês podem, ok, rodar e acertarem isso para a foto. Deixem-me saber aqui também. Ok. Deixa-me saber aqui se tem aqui uma mensagem no WhatsApp. Ok. Só para ver se estava tudo ok. Ora bem, prontos para iniciar? Inês, estamos on? Deixa-me ver se a Inês já voltou a entrar. Exatamente. Se ela já me ouve, a Inês.
O resto está tudo ok. Estão todos a conseguir me ouvir bem, certo? Deixa-me ver só. Sim? Sem cortes, sem nada, tudo ok, certo? Exato. Estranho. Limpaste a cache. Que é para ver se não fica ninguém para trás. Tenta pelo telemóvel. Também. Ok, vamos começar devagarinho. Entretanto, se a Inês precisar de alguma ajuda, também estarei cá para ajudar. Ok? Pessoal do YouTube, muito boa tarde também. E vamos então iniciar com calma, que é para também hoje não acabarmos muito tarde, porque vocês, alguns de certeza absoluta, também querem ver a seleção, não é? Portanto, daqui a um bocado joga Portugal, não é? Se calhar alguns nem ligam, não é? Mas alguns gostam. Ora bem, portanto, aula 2 ou aula 7, se contarmos o primeiro módulo, turma de junho 24, é o tema e hoje vamos começar uma matéria bastante importante, tudo novidade para vocês, portanto é algo que ainda não falámos, vamos começar a falar hoje e tem a ver com a sinalização. E vou já fazer já aqui um aviso importante, que é, em termos de exame teórico, é a matéria mais errada. Sinalização. Nomeadamente os sinais verticais, que ainda não vamos dar hoje, ok? Vão fazer parte das nossas próximas aulas, mas dentro de toda a sinalização, os mais errados é os sinais verticais. E dentro dos sinais verticais, ok? Vai existir a sinalização de proibição, que normalmente é aquela que vocês mais sentem dificuldades. A aula 4, nós estamos na 2, a aula 4 normalmente é a aula que vocês mais reprovam na dry box, a fazer avaliação. Então é uma aula que normalmente vocês acham que normalmente o aluno necessita de mais testes, porque tem incluído os sinais de proibição. Portanto, atenção à sinalização. Eu penso que vocês vão acabar por perceber porquê, ok? Penso que vocês vão acabar de perceber porquê. Não, ou seja, existe ou vai existir muita informação por trás do sinal. E normalmente o que acontece é que vocês acham que pegar num livro, ler o sinal, olhar para o sinal, ler o que ele indica, vai bastar para responderem às perguntas. E não vai bastar. E vocês vão perceber isso. Hoje, para iniciar a sinalização, vamos falar na sua hierarquia, na hierarquia da sinalização. Vocês já vão perceber o que é isso, porque vai haver uma hierarquia da sinalização e depois nós vamos dar desde o primeiro dessa hierarquia até à última sinalização dessa hierarquia, pela ordem mesmo da hierarquia. Dentro já dessa hierarquia da sinalização, nós vamos começar por falar nos agentes, nos sinais temporários, nos sinais luminosos e vamos também falar nos que não estão aqui, que são os sinais de mensagem variável. Ok? Variável. Portanto, dentro da hierarquia, hoje já vamos dar estes tipos de sinalização. Ok, Inês? Tudo ok? Ela já voltou, vamos ver se está tudo resolvido. Acho que não. Ok. Ora bem, e vamos agora aqui primeiro para o vídeo. Devido a um aumento do trânsito, do tráfego, da circulação de veículos, houve, sem dúvida, a necessidade de aplicar restrições específicas, de advertir os outros dos condutores de várias situações, ou seja,
de os informar de perigo, de dar outro tipo de informações, de os obrigar a fazer algo, de os proibir a fazer algo, certo? Ou simplesmente dar informações para que houvesse, então, uma maior coordenância em termos de circulação, ou seja, uma maior... que as coisas corressem bem, ok? Para não ser um salve-se quem puder, embora às vezes pareça e continue a parecer, porque as pessoas não fazem o cumprimento desta sinalização e das regras. Depois, vocês vão perceber que os sinais vão obedecer a regras também quanto à sua forma. Ótimo, Inês. Portanto, os sinais vão ter regras em relação à sua forma, à sua cor. Depois vocês vão começar a associar, e é uma associação que tem que fazer muito importante, que é os redondos vermelhos, isto falando nos verticais, os redondos vermelhos vão ser de proibição, os redondos azuis vão ser de obrigação, depois os triangulares vermelhos, quase todos, vão ser de perigo. Ok, portanto, muitas vezes, através da sua forma e da sua cor, vocês vão perceber a classe. Portanto, eles, os sinais, devem obedecer a regras quanto à sua forma, quanto à sua cor, quanto à sua dimensão. E depois, é importante a sua colocação. Vai haver regras até de colocação. A distância que esses sinais devem estar colocados. Vamos ver isso tudo. Uma coisa importante também é uma situação e uma pergunta que vos sai muitas vezes que tem a ver com a situação da publicidade. Não pode ser colocado nenhum tipo de publicidade que possa ser confundida com algum tipo de sinalização existente, nem pode ser colocado publicidade de modo a ocultar, a tapar, ok, algum sinal e que deixe obviamente o condutor que tenha visibilidade sobre o mesmo, portanto, tapar algum tipo de sinalização. O que vocês já estão a ver aí é a tal hierarquia da sinalização, certo? Estão a ver aí no vídeo onde diz hierarquia entre prescrições. Toda a gente está a ver? Toda a gente está a acompanhar isso? Ok, deixem-me ver como é que eu tenho aqui, já agora no nosso e-book, como é que isto ficou. Ok, está aqui. Pronto, eu acho que é melhor aqui no vídeo, porque aqui no vídeo dá para vocês verem todos de uma vez. Ora bem, para que é que existe esta hierarquia? Esta hierarquia da sinalização existe e é aplicada da seguinte forma, e atenção, isto, em termos teóricos, não há nenhuma pergunta que vos saia em termos de vocês dizerem qual é a ordem, e as hipóteses de resposta, vocês têm... Obviamente vão ter que saber esta ordem, ok? Mas não vai haver nenhuma pergunta, certo? Direta, no sentido de dizer qual a ordem correta, a hierarquia da sinalização, compreendo, ou é a seguinte. E depois tem várias... Não é nesse aspecto. O que vocês têm que tirar desta hierarquia é que quando existem dois tipos de sinalização que dão-vos indicações ou obrigações ou proibições diferentes. Por exemplo, termos um sinal luminoso verde e no mesmo cruzamento termos um stop. Será que nós temos que cumprir o sinal luminoso ou será que vamos ter que cumprir o stop? Ou seja, quando vocês estão perante dois tipos de sinalização que vos dão uma indicação contrária, vocês saberem qual é a sinalização que naquele momento vocês devem cumprir. E uma das que acontece mais, quer a nível teórico de perguntas, o que é que eu tenho que fazer nesta situação? E posso-vos dizer que há colegas vossos que já reprovaram na prova prática por se esquecerem desta hierarquia. Por pararem em sítios que não tinham que parar, porque a indicação que era dada era superior, ok? Por exemplo, a situação do verde e do stop. Vamos ver qual é a hierarquia e eu vou voltar a falar neste exemplo. Ok? Portanto, vou-vos dar os dois exemplos principais de situações que vos pode acontecer, perguntas que vos podem sair, obviamente, certo? E situações que normalmente acontecem ou pode-vos acontecer na aula prática e vocês têm que saber decidir o que é que vocês têm que cumprir. Então, a hierarquia da sinalização é a seguinte. O primeiro
é sempre o agente. Ok? Portanto, o agente de trânsito é primeira sinalização da hierarquia. O que ele nos mandar fazer, nós temos que cumprir. Se ele nos manda parar, nós temos que parar. Se ele nos mandar avançar, nós vamos ter que avançar, porque é as duas ordens que ele pode mandar fazer. Ou parar, ou avançar. Certo? Portanto, ele é soberano. Em segundo, na hierarquia, nós vamos ter os sinais temporários. Os sinais temporários. Em terceiro da hierarquia, nós vamos ter os sinais de mensagem variável, que são aqueles paineizinhos, como vocês estão a ver aí, que normalmente existem na autoestrada sobre a via. Com piso, com chuva, mudar a velocidade, acidente ou animal na via, ou corte da via esquerda. Portanto, esta sinalização chama-se sinais de mensagem variável, ok? E é a terceira sinalização da hierarquia. A quarta sinalização da hierarquia é os sinais luminosos, os semáforos, ok? Que hoje vamos falar aqui na sinalização luminosa. Depois temos os sinais verticais, em quinto, que são a maior parte daquela sinalização que vocês veem, desde os sinais de perigo, os de regulamentação, que depois têm os de distância de passagem, etc. Vai haver uma catrafada de subclasses, digamos, que vamos dar todas, obviamente. E, por último, em termos de sinalização, é as marcas rodoviárias. Ok? Portanto, a gente, se vocês quiserem ver agora os nomes, ordem e sinais dos agentes fiscalizadores, reguladores de trânsito, os agentes. Depois, em segunda hierarquia, a sinalização temporária. Terceiro da hierarquia, os sinais de mensagem variável. Quarto da hierarquia, os sinais luminosos. Quinto da hierarquia, os sinais verticais. E, por último, ok, as marcas rodoviárias. Ou seja, o que eu quero, e voltando aos exemplos, e perante isto que nós falamos agora, quando vocês chegarem a um determinado cruzamento ou entroncamento, onde exista uma sinalização luminosa que esteja, por exemplo, com o sinal verde, e no mesmo cruzamento, na mesma situação, também temos um stop. Perante isto que acabamos de dar, o que é que vocês têm de fazer? Avançar porque está verde ou parar porque temos o stop? Resposta. Sem dúvida. Vocês não imaginam quantos colegas vossos que lembram-se de arrancam e depois param no stop. Asneira. Ou então, estão a aproximar-se, está verde, continuam. Estão a aproximar-se e lembram-se de parar e está verde. Não. Agora imaginem que vocês estão num local e que está verde, mas temos lá um agente a mandar-nos parar. Nós paramos ou avançamos porque está verde? Paramos porque o agente está a mandar-me parar. Estão a perceber estes exemplos? Reparem, eu repito isto várias vezes e acreditem que há colegas vossos que chegam às aulas de condução e chegam ao exame ainda pior e erram isto. E ainda ficam na dúvida. E não há dúvida nenhuma. Não pode haver dúvida nisto. Outra situação que sai em exame e que sai e que vos pode acontecer é... Vou aqui buscar o quadro branco. E vou desenhar. Por exemplo, temos a via, ok? E temos no chão uma seta para a frente e para a esquerda. Ok? E temos aqui um sinal de proibição de virar à esquerda. É proibido virar à esquerda. Então, o que é que vocês acham? Podemos ou não podemos virar à esquerda?
Não podemos, porque a sinalização vertical sobrepõe-se à marca rodoviária. Entendido? Deixem-me só que aqui dois colegas vossos. Eu desenhei esta marca rodoviária, ok? Certo? Mas o sentido podia ser outra coisa qualquer. Aliás, eu desculpem lá, desenhei aqui uma entroncamento, na imagem até acho que nem se vê sequer. Mas, por exemplo, existe, e se calhar a alguma altura foi permitido virar à esquerda. Agora já não é. Percebem? Portanto, pode haver às vezes erros da sinalização. E às vezes eles alteram um tipo de sinalização e depois não alteram as outras, ok? Não estou a dizer que não é muito normal, em termos reais, esta situação que eu desenhei aqui acontecer, ok? Certo? Mas existe uma pergunta teórica sobre isso. E o importante é nesse sentido. Ok? Portanto, aqui está a parte da hierarquia, correto? E é para isto que ela serve. E até deixei aqui um exemplo. Vamos agora, então, dentro desta hierarquia, como objetivos da aula de hoje, certo? Apenas só falarmos nos 4 primeiros. E que já temos aqui pano para mangas, principalmente nos sinais luminosos, como vocês já vão perceber isso. Vamos então começar, ok? Eu aqui até vou utilizar isto aqui. Muito bem. Estou a utilizar pela primeira vez o nosso e-book. Vamos então começar pelo agente. Primeiro, da hierarquia. Aqui nós podemos dizer e utilizar até a situação do sempre. Ele é sempre soberano. O que ele nos manda fazer, nós temos sempre que cumprir. Ok? A partir do momento que ele nos dá algum tipo de ordem e nós simplesmente não cumprirmos, estamos a cometer uma infração, uma contra-ordenação muito grave. As contornações são dadas na aula 17. Mas na aula 17 nós damos tipo um quadro, com todas juntas. O que é para vocês complicado, só esperarem pela aula 17, para obviamente saber e decorar, entre aspas, todas estas contornações. As principais eu vou falar ao longo da formação. Neste caso, falamos no agente, e uma das que sai muitas vezes em exame é, se eu não cumprir a ordem do agente, qual é a contornação que eu cometo. É claro que depois nós vamos dar, se for grave, quantos pontos é que perdemos, qual é o tempo de inibição de conduzir, vamos falar nisso tudo. Para já o que vocês devem e começar a registar, se quiserem à parte, criarem a vossa tabelinha numa folha à parte, agente, não cumprir a ordem do agente, contornação muito grave. E todas as vezes, vamos ao stop e eu vou dizer muito grave. Vocês também escrevem. E vão completando. Se quiserem fazer só na folha que estão a fazer, tudo bem. Façam como entenderem. O importante é começarem, porque depois, no fim, vai ser todas juntas. É mais difícil para vocês entenderem e ficar com elas na cabeça. E se for assim gradualmente, acaba por ser mais fácil. Ok? Pronto. Como eu disse, não cumprir a ordem do agente é uma contornação muito grave. E disse também que ele só nos podia mandar fazer duas coisas. Ou mandar parar, ou mandar avançar. Quando ele está com a mão assim, é sem dúvida a mandar-nos parar. Sendo que, quando é este o gesto, ele está a mandar parar os veículos que venham da frente. Para aí. Quando ele fizer este gesto aqui, ele está a mandar parar os carros que vêm da retaguarda. O que é que vocês têm que pensar? Imaginem, ele está no meio da via, se vem um carro daqui para lá, ele ou da frente. Aqui o carro vem daqui para aqui, então ele está a mandar parar os de trás. Perceberam a ideia? Sim ou não? Quando ele tiver com as duas levantadas, esta está a mandar parar os da frente e esta está a mandar parar os de trás. Ou seja, os veículos vão daqui
e estes veículos vêm daqui. Parar os da frente e os da retaguarda. Ok? Quando é para avançar, ele tipo chama. Avançar os veículos que vêm da frente. E depois existe. Ele vira a cabeça, reparem, ele vira a cabeça e põe a mãozinha e começa a chamar. Ou seja, chama ou chama. Aqui ele está a mandar avançar os veículos que estão à direita dele. Aqui ele está a mandar avançar os veículos que estão à esquerda dele. Atenção ao português. Reparem, isto que eu vos vou dizer não é para vos confundir, é porque sai. Atenção como é que eles fazem a pergunta. Porque eles fazem a pergunta, podem estar a fazer a pergunta em relação ao agente ou em relação a nós. Reparem, estamos aqui e a pergunta é: o agente está a mandar avançar o trânsito, certo? Que vem da esquerda dele. Se a pergunta for: está a mandar avançar o trânsito que vem da nossa direita. Fui rápido? Ou perceberam o que eu acabei de dizer? Se a pergunta é em relação a ele, vocês respondem, ele está a mandar avançar os veículos que vêm da esquerda. Se a pergunta for relacionada connosco, ele está a mandar avançar os veículos que vêm da nossa direita. Porque se estão à esquerda dele, quer dizer que estão à nossa direita. E vice-versa. Está a mandar avançar os veículos que vêm da direita dele, ou seja, os veículos que vêm da nossa esquerda. Certo? Dúvidas? Registrem já aí a primeira palavra-chave. Número 59. 59. Número 59. 59. Ok? 59. Terminamos o agente. Vamos para a sinalização temporária. Muito importante isto que eu vou dizer agora aqui. Ok? Primeiro, destina-se a prevenir os utentes da existência de obras ou obstáculos ocasionais na via. Reparem, obras ou obstáculos ocasionais na via pública. Reparem em tipos de perguntas. Este tipo de sinalização, e refere-se à sinalização temporária, é apenas colocado por motivo de obras. Errado. É apenas colocado por obstáculos ocasionais na via. Errado. Pode ser colocado por motivo de obras? Certo. Pode ser colocado por obstáculos ocasionais na via? Certo. Agora não é apenas para obras ou apenas para obstáculos ocasionais na via. Estão a perceber ou não? Atenção que eles vão fazer isto não só nesta matéria, mas em muitas outras situações. Eu até costumo dar o exemplo, ok, de termos um arco-íris em que eu ponho, por exemplo, o amarelo, ok, o verde, o vermelho, o azul. Costumo dar a fazer esta analogia. Se a pergunta for
o arco-íris apenas tem a cor amarela, ou apenas tem a cor verde, ou apenas a cor vermelha, ou apenas a cor azul, vocês respondem errado. Porque ele tem amarelo, tem verde, tem vermelho e tem azul. Não tem apenas aquela cor. Mas se a pergunta for, este arco-íris tem a cor amarelo? Tem, sim, senhora. Este arco-íris tem a cor vermelha? Tem, sim, senhora. Não tem é apenas aquela cor. Está entendido? Que é para ficar bem entendido. Até já vou apagar. Não. Isto é a primeira coisa. E depois, este tipo de sinalização, regra geral, vai ter uma cor praticamente em quase toda a sinalização. Ou seja, é uma cor comum a quase toda a sinalização temporária, que é o amarelo. Mas, e fixem isto, não podemos dizer que toda a sinalização temporária tem cor amarela, nem todos os sinais de cor amarela vão ser temporários. Porquê? Porque vai haver um tipo de sinalização, nomeadamente marcas rodoviárias, vai haver marcas rodoviárias de cor amarela, que vão regular a paragem e o estacionamento e não vão ter caráter temporário. Portanto, nem toda a sinalização de cor amarela tem caráter temporário. Ok? Regra geral, são amarelos. Vão ver que vão ser quase todos amarelos. Certo? Mas também vai haver sinalização de cor amarela que não vai ter, ok, caráter temporário. Esta sinalização, ou seja, a aproximação de obras ou a aproximação de obstáculos, é constituída por sinais verticais, pode ser constituída por sinais luminosos, também vão existir marcas rodoviárias de cor amarela que serão de caráter temporário, embora vão existir outras que não são de caráter temporário. Depois vamos ver isso, ok? E também depois existem dispositivos complementares, ok? Sempre que um local esteja em obras ou existam obstáculos, ou seja, exista a presença, e isto também é importante, exista a presença de sinalização temporária, nesse local é expressamente proibido a paragem e o estacionamento. Ok? Obviamente, não se aplica esta proibição aos veículos que estejam, por exemplo, a fazer essas obras. Reparem aqui, que era isto que eu estava a dizer. Esta sinalização é efetuada por sinais verticais, luminosos, marcas rodoviárias, dispositivos complementares, certo? Ok? E nos locais, não se esqueçam, todos os locais onde existam, ou exista a sinalização de obras ou obstáculos, ou exista a sinalização temporária, não podemos nem parar, nem estacionar o nosso veículo. Ok? Vamos avançar. Isto aqui são os tipos de sinalização temporária, as classes, basicamente, que existem. Existe sinalização temporária de aproximação. Basicamente é antes do local onde está as obras ou os obstáculos. De posição, que é no local exato. E depois a final, que normalmente é o sinal que nos indica fim das obras. Na aproximação, temos os sinais de pré-sinalização, temos a sinalização de aproximação avançada e temos a intermédia. Tudo que for pertinente e de maior explicação, eu paro e explico. Ok? Temos aqui alguns exemplos. Certo? Lá está. Estes sinais, nós vamos falar neles mais à tarde, mais à frente, noutra aula, com outra cor. Neste momento, eles estão pintados de amarelo porque, naquele momento, passaram a ser de caráter temporário. Só. Ok?
Deixem-me só avançar aqui para este que é um dos que mais sai, que é o que indica mesmo trabalhos na via. Não existe que estejam a existir naquele momento obras, mas regularmente estão a acontecer trabalhos na via. Que também vai estar nos de perigo. Depois aqui alguns que não têm cor amarela, mas que também são de caráter temporário. Okay? As raquetes, sinalização, os cones, estes pórticos, que é para delimitar as alturas dos veículos, porque estão a fazer, por exemplo, uma intervenção numa ponte. Okay? O robô, que é um que sai muitas vezes. O robô, não se esqueçam, faz parte da sinalização de posição, portanto, está colocado no local exato do obstáculo, do desvio, do obstáculo, das obras. E não se esqueçam, não substitui nem o homem nem o agente, que é uma das perguntas que sai. Portanto, não substitui o homem nem o agente e faz parte da sinalização temporária de posição. Está no local exato. Pronto. E depois o de fim de obras e do fim de desvio. Principalmente, o que eu falei no início sobre a sinalização temporária e esta situação do robô é o que normalmente é o que sai. Ok? Certo? Ok. 2 segundos só. 2 segundos. Não saiam daí. Terceira sinalização da hierarquia. Sinais de mensagem variável. E cá está um exemplo. Perguntas gerais sobre este tipo de sinalização. A sua colocação, e a sua colocação é unicamente sobre a via, desse modo que vocês estão a ver aí. Ok? Depois, transmite-nos ou pode-nos transmitir desde indicações, informações, obrigações, perigos, tudo de caráter obrigatório. Por exemplo, sai uma pergunta a dizer que este sinal é de caráter facultativo. O que é facultativo? Que podemos ignorar, não é importante, ou seja, tudo que ele nos transmite, certo? Não pode ser, ou seja, não é importante. Nós não temos que cumprir. Errado. É de caráter obrigatório. Isto são as perguntas que saem sobre este sinal. Se pode limitar em termos de supressão do número de vias de trânsito, corte, às vezes aparece, corte da via direita a 1 km. Claro que sim. É tipo de perguntas que vos sai. Como é que é a sua colocação? Unicamente sobre a via. Aliás, se nós lemos aqui, a sinalização de mensagem variável tem como finalidade melhorar a fluidez, a circulação dos veículos, ok? Garantindo a segurança dos condutores. Perigos, ok? Interrupções de acesso ou impedimento de circulações, ok? Informações, proibições, obrigações. Parece lá uma velocidade. Reparem, vocês entram numa autoestrada e têm um sinal vertical, certo? Redondo vermelho com um 120. O que é que nos diz? Diz que a partir dali a velocidade máxima permitida é 120. Certo? Ou seja, não podemos ultrapassar os 120. Aparece num sinal de mensagem variável um 80, é o 80 que nós temos que cumprir. Porque a sinalização de mensagem variável é superior à sinalização vertical. E, aliás, todos os tipos de sinalização são superiores à lei. Mandam mais do que a lei. Não existe sinalização, cumprimos a lei. Certo? Existe sinalização. É a sinalização que nós cumprimos. Porque depois da hierarquia da sinalização e de toda a sinalização, vêm as regras. Ok? Que é o que nós vamos dar a seguir a dar toda a sinalização. Em relação aos sinais de mensagem variável, tudo ok?
Perceberam? Isto é o que sai. Ok. Passamos então ao sistema principal das luzes e, obviamente, passamos então à sinalização luminosa. Tem como objetivo, mais uma vez, regularmos o trânsito. Ok? Atenção à colocação dos sinais. Sempre que um semáforo seja colocado na via, ok? Aqui do lado direito, imaginem que existe uma, duas, três. Este semáforo é para todas as vias. Certo? Entendido isto, isto é importante. Às vezes o que acontece é nos sítios de menor visibilidade, eles, para além de colocarem este, ok? Colocam por cima também. Então tem o principal e depois vai ter aquele aqui por cima. Que, atenção, só existindo isto, a luz que estiver aqui é a luz que tem que estar ali. E é para as mesmas vias. Nos locais em que eles colocam assim, é porque é um local de menor visibilidade e é para tornar o sinal luminoso mais visível. Ok? Não é este é para uma via de trânsito e este é para outra via de trânsito. Não. Quando for para vias de trânsito diferentes, ou tem outro aqui, certo? Ou tem às vezes que acontece uma luzinha aqui e outra luzinha aqui. Que às vezes é uma setinha, que às vezes pisca em amarelo, também já vamos falar nisso. Então, atenção, quando existe isto, esta é para quem muda para a direção à esquerda e este aqui é para quem vai em frente. Isto é importante, é isto que vocês erram, quer na interpretação que fazem depois quando andarem nas aulas de condução, quer nas perguntas teóricas que vos saem em relação à sinalização luminosa. Ok? Mas vamos já voltar a falar nisto. Vamos primeiro falar agora aqui nas luzinhas. Isto é muito importante. Ora bem, acho que esta toda a gente sabe. Luz verde quer dizer que a paragem é autorizada, certo? Podemos avançar. Agora, digo eu, ou pergunto eu, sempre há alguma ou duas situações em que podemos não poder avançar? O que é que vocês respondem? Não há? Se o agente nos mandar parar, exatamente, Gabriel. Se o agente nos mandar parar, o que é que nós temos que fazer? Parar. Portanto, nem sempre a passagem no verde é permitida. Mas há outra situação, que é que vos sai mais e que é que vos normalmente vos pode acontecer mais mesmo no vosso dia-a-dia. Que é relacionada com isto. Ou seja, a passagem no verde também não é autorizada quando nós estamos num determinado local, temos aqui o semáforo e está verde, e nós estamos aqui, mas temos uma fila de carros aqui. E nós não podemos avançar de modo a ficar aqui. Então temos que esperar cá atrás, mesmo estando verde. Exatamente, Claudiana. Portanto, a passagem também não é autorizada no verde se previrmos que vamos ficar imobilizados no centro de uma interseção. E esta é das que sai mais. Entendido, portanto, nem sempre a passagem no verde é autorizada.
Isto é para registar. Continuando. Amarelo. E atenção à luz amarela. E atenção à luz amarela. Primeiro, a luz que está verde fica momentânea amarelo e vai passar a vermelho, chama-se ou pode-se chamar amarelo de transição constante ou não intermitente. Portanto, atenção, passagem do amarelo, ou seja, verde, amarelo, vermelho. Aquele amarelo que acende momentaneamente. Pode ser de transição constante ou não intermitente. E perante este amarelo, nós podemos ter que proceder de duas maneiras. Regra geral, a resposta é parar. A não ser que diga, não vou conseguir, reparem, está aqui, não poderem parar em condições de segurança. Portanto, se não houver segurança, estiverem muito em cima do semáforo, acendeu o amarelo, se vocês virem que ao efetuarem a travagem vão ficar à frente ou até o veículo que vem atrás de nós vai nos bater, a resposta passa a ser avançar rapidamente. Avançar rapidamente. Portanto, regra geral, parar perante a luz que me precede a sinalização luminosa, ou perante o amarelo constante, ou perante o amarelo de transição, ou não intermitente. Regra geral, parar. Mas não vou conseguir imobilizar o veículo em segurança. Ok, então a resposta passa a ser avançar rapidamente. Depois vai existir o outro amarelo, que tem por nome amarelo intermitente. Que é quando vocês chegam a um determinado sinal luminoso e ele está a piscar. E aqui, até vos posso dizer mais. Sempre que vocês chegam a um determinado local e vejam luzes amarelas a piscar, o procedimento, regra geral, é sempre o mesmo. Moderar a velocidade. Ok? Mas avançar. Avançar com cuidado. Ou seja, avançar, podemos avançar, mas com cuidado. Sempre. Duas luzinhas amarelas a piscar, uma seta amarela a piscar para a direita, uma seta amarela a piscar para a esquerda, o amarelo a piscar do sinal luminoso, avançar com precaução. Agora, nesses locais, e se falarmos do sistema principal, ou seja, deste sistema, isto é que é o sistema principal das luzes, vocês podem ter que proceder de duas maneiras. Se não houver sinalização vertical, se não houver stop, se não houver sinal de cedência de passagem, porque há bocado, quando eu falei na hierarquia, normalmente uma pergunta que vocês costumam a fazer é: então, se está lá o semáforo, porque é que tem lá na mesma o sinal vertical, porque é que lá tem o stop ou o sinal de cedência? Porque os semáforos podem estar desligados, porque os semáforos podem estar intermitentes. E quando o semáforo está ou desligado totalmente sem nenhuma luz, ou então intermitente, nós temos que cumprir a regra geral da prioridade, a regra da direita. Mas se existir sinalização vertical sobrepõe-se à lei, temos que cumprir a sinalização vertical. Ou seja, vocês chegam a um semáforo, um cruzamento ou um entroncamento e está intermitente, nós podemos avançar com precaução, vamos olhar para a nossa direita a ver se os veículos que vêm de lá têm um sinal de cedência, têm um sinal de stop. Se não tiver sinal de cedência nem sinal de stop, estão pela nossa direita, nós vamos ter que lhes ceder a passagem. Eles têm lá o sinal de stop
eles têm lá o sinal de cedência. No stop, eles vão ter que parar e ceder-nos a passagem. Se tiver o sinal de cedência, vamos ter que ceder a passagem. Estão a entender isto? E por isso é que há situações em cruzamentos, existe também sinalização vertical, existe o sinal luminoso. Porque os sinais luminosos nem sempre estão em funcionamento. Alguma dúvida em relação ao amarelo? Atenção, é das perguntas que vocês mais erram e é das perguntas que vocês mais fazem. E atenção, agora já vai ser mais complicado. Hoje, possivelmente, já vão ter que fazer mais uns testes e não vão logo à avaliação, porque senão vão escorregar, se calhar. Façam testes de treino, vários. E vocês vão ver que há lá ratoeiras. Ok? Portanto, muito atentos a esta situação. E atenção a estas situações do amarelo. E não se esqueçam, qualquer amarelo. Ok? Mas eu vou já explicar mais outra vez isso. Vamos só passar à luz vermelha agora. Luz vermelha. Regra geral. Não. Ele está intermitente naquele momento. Ok? Vocês podem chegar a um semáforo e naquele momento ele estar a piscar é porque está intermitente. Está intermitente, está intermitente. Vai haver alguma fase em que esse amarelo depois vai passar a um amarelo constante e o semáforo vai continuar, vai funcionar normal. Ou seja, vai ter o vermelho, vai acender o verde, certo? Neste caso, no sistema principal, este amarelo pode estar, vocês podem chegar aos semáforos e estar intermitente, e só está intermitente, só pisca o amarelo, como passado 2 minutos, ou 5 minutos, ou 10 minutos, ou outro dia passarem lá, e já está a funcionar e está o verde. Ok, Claudiano? Certo? E às vezes muda. Há uma fase, há uma altura em que ele vai mudar. Correto? Pronto. No sistema principal existe essa hipótese. O amarelo pode ser intermitente, como pode ser não intermitente, constante ou de transição. Ok? Em relação à luz vermelha, então, a paragem é obrigatória. Só não é obrigatória se tivermos lá um agente a mandar-nos avançar. E não se esqueçam de uma coisa muito importante. Mesmo os veículos prioritários, um veículo que assinala a marcha de urgência, apesar de ter prioridade e apesar de não ter que esperar que fique verde para poder avançar, mas antes de avançar, ele também tem que parar. É obrigatório um veículo prioritário suspender a sua marcha perante o sinal vermelho. Eu sei que vocês dizem, mas nenhum para, ou nem quase nenhum para, mas a lei diz que um veículo prioritário também, ele tem prioridade. Ele vai poder avançar, não precisa que fique verde, e nós, tendo verde, temos que o deixar passar, desde que ele assinale a marcha. Mas primeiro ele tem que suspender a marcha. Primeiro ele tem que parar no vermelho. Ok? Portanto, todos têm que parar no vermelho. Exceto a situação de ter lá um agente a mandar-nos avançar. Quem não cumprir a ordem de paragem do vermelho também comete, assim como no agente, uma contornação muito grave. Ok? Depois, sempre que acontece estas situações que vocês estão a ver aqui, em que vocês chegam a um determinado semáforo e têm uma setinha, basicamente o que vocês ficam a perceber é que quando a luz ficar verde, vocês só podem, ou seja, indica-vos o sentido que vocês podem seguir. Portanto, se é em frente, é em frente. Se for a verde, podem seguir em frente à vontade. Se for o vermelho, tem que parar, obviamente. Se for o amarelo, já sabem, se for o intermitente, podemos avançar com cuidado. Se for o de transição, temos que parar porque vai ficar vermelho. É só isto. Indica-vos o sentido. Depois, há aqueles semáforos que também têm o desenho de um veículo lá dentro. Basicamente, este tipo de sinalização luminosa afeta aqueles veículos que estão desenhados lá dentro, que neste caso é uma bicicleta, que é um velocípede. Portanto, este só tem que ser cumprido pelos velocípedes. Depois, e é esta parte também importante, que é as tais luzes suplementares. São luzes que são acrescentadas ao sistema principal. E é aqui que vocês também erram. E era aquilo que eu estava a desenhar logo no início. Ou seja, se tivermos aqui um sinal luminoso, e voltando à mesma coisa, se estiver por cima, certo? É para as mesmas vias de trânsito. Ok? Portanto, a luz que estiver cá em cima
é a mesma luz que tem que estar aqui. E é para as vias de trânsito. Se houver para a frente e se houver alguma para a esquerda, é para as da frente e que vai, é para quem vai seguir em frente e para quem vai mudar a direção à esquerda. A partir do momento que eles ou colocam aqui outro, então alto aí. Imagina que está aqui vermelho, ok? Está aqui vermelho e aqui está verde. Significa que em frente não podemos seguir, porque está vermelho. Para a esquerda podemos seguir porque está verde. Outras vezes cá em cima, em vez de ter outro, que é aquilo que eu estava a desenhar, e é a situação que vos sai mais, tem apenas e só aqui um retângulozinho, ok? Pronto, e depois aqui uma setinha. Que normalmente fica verde aqui, certo? E fica verde, obviamente, aqui. E vocês não imaginam quantos colegas vossos também reprovam nisto. E vamos lá interpretar isto. Ou seja, está verde aqui, e esta setinha aqui está, e normalmente acontece, amarela intermitente. E isto é muito importante. Que é aquilo que vocês falham muitas vezes. Ou seja, o que é que quer dizer isto? Quer dizer que eu em frente posso ir à vontade, em frente eu posso ir à vontade, mas para a esquerda eu tenho que ir com precaução. Porque para a esquerda não está verde. Para a esquerda está a luz intermitente. Mas vocês metem na cabeça, está verde. Não, está verde para quem segue em frente. Para nós, que mudamos de direção à esquerda, está amarelo ou intermitente. Está lá a setinha a piscar. Isto é o primeiro ponto. Ou seja, para a esquerda podemos avançar, que são perguntas que saem. Podemos com precaução. E agora, o porquê da precaução? Porque quando vocês normalmente têm um cruzamento, certo? Quando aqui fica verde e aparece a tal luzinha intermitente aqui, também, certo? Para quem é que está verde também? Estamos no cruzamento. Este também tem semáforo. Este também tem o semáforo. Ok? E este também tem o semáforo. Quando está verde aqui, qual é que normalmente os outros veículos que também está verde? Ninguém chega lá? Os da frente. Os que vêm daqui. Então porquê é que vocês acham que eu para a esquerda posso ir, mas com precaução? Porque estes vêm assim. E eu ao ir para ali, para virar para a esquerda, tenho que ceder a passagem aos que vêm de frente. Porque também está verde para eles. Então esta luzinha avisa-me que eu para a esquerda posso ir, mas com precaução, porque se vier alguém de frente, eu tenho que deixar passar. Vocês muitas vezes não pensam mais nada, fica verde, arrancam, viram à esquerda e vem o carro de frente. E o instrutor, pimba, para-vos o carro. Porque reparem vocês, ao virarem à esquerda, aquele carro vai ficar à vossa direita. Não imaginam quanto. Por isso é que tem lá a luzinha amarela a piscar. Avançar com precaução. Eu para a frente eu posso ir. Para a esquerda, certo? Eu tenho que ir com precaução. Porquê? Porque possivelmente fica verde para os que vêm de frente. Ok? E eu tenho que lhes ceder a passagem. Se não vier ninguém, vamos lá. Porque para este está vermelho e para este está vermelho. Agora, há outra coisa. Muitas vezes, neste tipo de cruzamentos, vocês sabem que tem aqui normalmente uma passadeira, aqui outra passadeira, aqui outra passadeira e aqui outra passadeira. Se está verde aqui e se está verde aqui, nesta passadeira aqui vai estar vermelho para os peões. E nesta vai estar vermelho para os peões, porque não faz sentido estar verde. Mas acontece que muitas vezes estas aqui de lado estão verde também para os peões. Ou seja, está verde para nós, para estes veículos que vão aqui em frente,
está intermitente para os que viram à esquerda, porque, para além de terem que ceder aos que vêm da frente, ao virar, podem encontrar um peão que pode estar verde também para eles. E vai existir, que vocês vão começar a reparar agora, porque existe esta sinalização luminosa. No cantinho, muitas vezes, existe tipo um sinalzinho assim, só com o desenho de um peão cá dentro, a piscar amarelo, que é para os... E sai uma pergunta de exame. Este sinal é para quem? E é para os condutores, não é para os peões, é para os condutores. Para avisar que podem encontrar peões a atravessar. Ou seja, que está, ao fazerem a mudança de direção, seja para a esquerda e seja para a direita, e no caso de para a direita também estar verde, vai aparecer aqui também uma setinha a piscar, a piscar amarela. Ok, nós podemos ir à direita, mas com precaução. E quando é para a direita, a única precaução que nós temos que ter é porque está verde para os peões. Porque os que vêm de frente, mesmo que virem para ali, nós é que temos prioridade. Eu sei que isto parece confuso à primeira, mas tem tudo uma lógica. Portanto, não se esqueçam, luzes amarelas não impõem paragem. As luzes amarelas intermitentes não impõem paragem. Agora, se nos avisam, é porque nós podemos ter que vamos interagir com outros utentes, que podem ser condutores, que podem ser peões, e que temos que lhes ceder a passagem. E por isso é que temos que fazer aquilo com precaução. Portanto, mais importante neste momento é vocês pensarem, ok, nós temos um sistema principal de luzes. Temos uma luzinha para a direita e uma luzinha para a esquerda, ou só uma luzinha para a esquerda, ou só uma luzinha para a direita. Ok? Independentemente desta cor, da cor do sinal luminoso que esteja aqui, que normalmente está verde, e quando fica verde, estas acendem o amarelo intermitente. Ok? O que vocês têm que perceber é, está verde, aqui está o amarelo intermitente. Para a frente posso ir à vontade, para a direita tenho que ir com cuidado, peões, de certeza absoluta. Para a esquerda tenho que ir com cuidado, veículos de frente e peões que também podem ser. Aqui está vermelho. Atenção, em situações reais, isto que eu vou desenhar agora não acontece. Ok? Estar vermelho e estar neste sistema aqui, estar a verde ou amarelo intermitente. Normalmente, quando está vermelho, as luzinhas estão desligadas para a esquerda e para a direita. Regra geral não acontece. Mas em exames teóricos, eles metem isto. E perguntam, sai lá uma situação clara mesmo, está semáforo vermelho e tem a luzinha amarela para a esquerda, para a direita, desculpem, a piscar, e perguntam se podemos ou não ir à direita. Podemos, com precaução. Em frente, podemos? Não, porque está vermelho. Mas isto é uma situação irreal. Em que situações normais, reais, não acontece. Ok? Porque normalmente quando estas luzinhas acendem, é porque ficou verde aqui. Certo? Portanto, este sistema principal regula o trânsito que vai em frente, que é o principal que vocês têm que meter agora na cabeça. Se tiver mais um sistema para a direita, regula o trânsito que vai para a direita. Se tiver a setinha para a esquerda, regula o trânsito que vai para a esquerda. E isto faz toda a diferença. Entendido? Há uma pergunta que eu tenho quase a certeza que vai haver alguém que me vai mandar a mensagem. Tenho a certeza absoluta. Vocês olham sempre mal para a imagem, ok? E esquecem-se sempre. Veem sempre mal e há ali sempre qualquer coisa ali escondida. Mas não se esqueçam. Temos um sistema principal. Temos uma luzinha. Ok? Temos 3 vias de trânsito. Uma. Esperem aí. Vou tentar reproduzir isto melhor um bocadinho. Uma. Duas. E temos esta aqui para a esquerda. E nós estamos aqui.
Está vermelho. E aqui está a piscar o amarelo intermitente. Nós estamos aqui e pergunta, por exemplo, o sinal luminoso permite avançar os veículos que estejam na via à minha esquerda. Certo ou errado? O sinal luminoso, que está vermelho, permite avançar os veículos que estão na via à minha esquerda. Permite ou proíbe? À minha esquerda, a via qual é? É esta. Esta qual é? É para seguir aonde? Para seguir para onde? Para a frente. Para a frente o que é que está? Vermelho. Não permite. Se a pergunta fosse, permite seguir os veículos que estão na via mais à esquerda. Não é à minha esquerda. É na via mais à esquerda. E aí permite porque está o amarelo intermitente. Percebem? É este tipo de situações. É isso que vocês têm que avaliar. É claro que a qualidade de desenho deixa muito a desejar. Ok? Mas está entendido isto? Estão a começar a entender isto? Eu não quero que vos falte nada. E se vocês estiverem atentos, vão ver que não vos falta nada mesmo. Agora, têm que estar concentrados. E se for preciso, revejam a aula outra vez. Ok? Sim. Se normalmente quando está aqui vermelho, aqui está fechado. Não está desligado, está tudo a preto. Não aparece lá luz nenhuma. Ou então, às vezes, aparece uma seta vermelha. Ou seja, sim, a seta vermelha, que era o que eu estava a dizer. Perceberam o que eu estou a dizer? Mas normalmente está desligado, não aparece. Só quando acende o verde é que... Mas atenção, eles fazem isso, eles desenham, eles fazem montagens para vos confundir nas perguntas teóricas. Ok? Certo? Pronto. É só estarem atentos. Lembrem-se que tem 30 perguntas e não 30 imagens, primeiro. Correto? E depois leiam todas as respostas. Em breve nós vamos voltar a fazer aquilo que fizemos ontem, daquilo das perguntas. Vamos entrar num teste, depois vai haver aula de revisões, na aula 11. Ok? Vai haver uma quinta-feira, acho que é uma quinta-feira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Exatamente, vai ser uma quinta-feira. Vai calhar uma aula de revisões. Vai calhar ao mesmo dia da avaliação 1. Tá? Está entendido? Ótimo. Depois, lá está. A situação que eu falei. Seja assim, duas a piscar, alternado, seja com as setinhas, seja com fundo preto e a seta amarela, sendo intermitentes, ok? É sempre, autoriza os condutores a passar, desde que o façam com especial prudência. Ok? Certo? Já estão a ver aqui, já tentei aqui um erro. Olha. Falta a palavra prudência. Sempre. Amarelo intermitente. Aqui às vezes aparece aquele sinal de velocidade controlada por radar e a luz intermitente em cima a piscar. Certo? Não é esse sinal, não é a luz intermitente que vos vai impor a paragem. Vocês às vezes metem essa resposta. Se eu circular acima daquela velocidade, aquelas luzes vão... Não, é o sinal luminoso que está colocado mais lá à frente, é que vai ficar, que é um sistema de luzes principal, é que vai ficar vermelho porque vamos acima da velocidade. Não é as luzes de intermitentes amarelas que nos vão impor paragem. Por isso é que eu digo, luzes amarelas intermitentes nunca nos impõem paragem. E vocês caem nesse tipo de perguntas também. Também sai uma relacionada com isto. Que diz velocidade controlada por radar. E tem a luzinha amarela a piscar alternado. Ok? Depois, estas luzinhas vermelhas, que são, nomeadamente, e que podem ser utilizadas nas passagens de nível, na entrada dos pontos móveis, passagem de veículos de bombeiros ou ambulâncias, às vezes na saída dos postos, não é? Eles agora já utilizam muitas vezes este tipo de sinalização. E depois, muitas vezes,
aeroportos que estão sobrevoados a baixa altitude, em que eles impõem a paragem para o avião ter que aterrar. Ok? Então também pode aparecer na aproximação de aviões, ok? E eles cortam a circulação nesse momento. Portanto, amarelos impõem a paragem. Certo? É constituído por um sistema montado no suporte único das luzes, que significa para os condutores obrigatório de parar. Portanto, é vermelha, é parar. Depois temos outras que também é para a passagem nível, expressamente para a passagem nível, que é tipo isto. Se tiver a luz branca, é para vocês avançarem. No caso de alternar as luzes vermelhas, vocês têm que parar. Pronto, depois o vermelho e o amarelo já está. Se for o vermelho a piscar, têm que parar, não podem passar. Se for o amarelo, podem avançar, mas com precaução. Ok? Portanto, estes aqui são os utilizados na passagem de nível. Expressamente. Interseção com uma via férrea, comboios. Ok? Passagem de nível é passares por cima da linha do comboio. Ok? Ou do metro. Embora do metro vá haver outros também. Que é um transporte público, tem outro tipo de sinalização. Este aqui é o tal que será, é claro que depois isto sai aqui com o pezinho, não é? Para ele estar fixo no chão. E sai. Este aqui não é para os peões. Este sinal é para os condutores. Para informar os condutores daquela situação que eu falei lá em cima. Está amarelo intermitente e eles estão a mudar a direção e está verde para os peões. Se encontrar algum peão, eles têm que parar e ceder a passagem ao peão. É para os condutores, não é para os peões. Para os peões já vamos ver. Entenderam? É avisar os condutores que podem, da existência de peões, atravessar a faixa de rodagem. Então, não esquecerem. Também sai uma pergunta sobre isto. Depois, vias de sentido reversível. Primeiro, o que é isto? Imaginem uma via, e depois nós vamos dar as marcas rodoviárias e vocês vão ver isto. Isto é uma via, e temos uma via de trânsito para lá, outra para cá. E quando vocês olham para o chão e veem estas marcas, significa que esta via de trânsito aqui do meio pode estar aberta num sentido, como pode estar aberta em sentido contrário. Alternadamente. Ou seja, via de sentido reversível é uma via onde pode haver alternância de sentidos. Dependendo da intensidade de trânsito, imaginem que de manhã existe mais fluxo de trânsito daqui para lá, então eles põem duas vias de trânsito para lá e só uma para cá. Ao fim da tarde, as pessoas regressam a casa, certo? Então eles metem duas vias de trânsito para cá e uma para lá. Portanto, esta via aqui no meio chama-se via de sentido reversível. Pode haver alternância de sentido. Então, como é que vocês sabem se ela está aberta ou fechada? Eles colocam por cima uma sinalização luminosa, onde tem ou um X vermelho ou a setinha verde. Aqui por cima, obviamente. Já agora, embora a gente vá falar nisso, quem circula nesta via de sentido reversível tem que andar sempre com as luzes médias ou luzes de cruzamento acesas. Tem que circular com os médios ou luzes de cruzamento. Aula 8, vamos dar as luzes, vamos voltar a falar nisso. Já agora, para quem não quiser, quem não conseguir escrever ou se não souber escrever, está aqui. Via de sentido reversível. Lá está a situação do X vermelho. Isto aqui é quando ela vai terminar. Okay? Significa que vai terminar, ou seja, essa via de trânsito vai terminar e nós temos que mudar de via. Aqui, quando ela está aberta. E aqui, quando ela está mesmo a terminar. Ok? Que é para nos avisar para mudar de via.
Perceberam a cronologia? Ok. Depois, e já estamos a terminar, até acho que estamos nos últimos, não, ainda deve ter aí mais uma coisa ou outra. Esta aqui é a dos transportes públicos, em que a barra na horizontal, barreira, como eu costumo dizer, barreira, portanto é como se fosse o vermelho, barra na horizontal, passagem proibida, aqui devia ser ao contrário, portanto esta aqui é a horizontal, como é óbvio, okay? E barra na vertical, que é esta, certo? É a passagem autorizada. Ok? Que isto é para os transportes públicos, quer para o metro, depois, obviamente, para os autocarros da STCP, para os táxis que podem andar e os Ubers que podem andar nas vias reservadas. Ok? Portanto, não esqueçam, está trocado horizontal, okay? Vertical. Portanto, vertical podem passar, horizontal, a barreira. Pronto, aqui depois também temos este sistema principal para nós e depois este para os autocarros. Ou seja, para os transportes públicos. Depois, o dos peões. Luz vermelha, passagem proibida. Luz verde, passagem autorizada. Sabem porque é que aqui perninhas fechadas e perninhas abertas? Sabem? Para quem é? Para os daltónicos. Para as pessoas que veem a preto e branco. Para eles conseguirem distinguir. E depois existe o sinal sonoro, aquele bip, obviamente para os invisuais, para quem é cego. Tem o sinal sonoro nos semáforos, por isso é que tem o sinal sonoro também. Está aqui. Com um avisador sonoro. Que quando está verde é que está bip, 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 quer dizer que está autorizado. Ele depois começa o avisador sonoro começa a pi, 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 que é quando estiver a acabar o tempo, que é para saber, para eles saberem que não podem ou ir passar ou têm que concluir. Correto ou não? Perceberam também? Ok. Pronto. Vou dizer já a segunda palavra-chave. Número 12. Segunda palavra-chave, aula 2, número 12. Pronto, para terminarmos, temos só estes sinais luminosos novos que têm estes avisos aqui, que têm a ver com a tal situação que eu falei há bocadinho da velocidade controlada. Não é? Alerta para a velocidade instantânea, alerta para a velocidade controlada. Pronto. E aqui, a tal situação que eu falei logo no início, tem a ver com a colocação. Os sinais luminosos devem estar colocados do lado direito das vias, podendo ser repetidos do lado esquerdo ou por cima da faixa de rodagem, por forma a serem mais facilmente visíveis pelos condutores. Foi aquilo que eu disse. Sempre que estejam à direita, é válido para todas as vias de trânsito existentes. Portanto, se tens um vermelho e não tens mais nenhum, se só tens um vermelho, tens vias para ir em frente e para a esquerda, só tens um semáforo do lado direito, é válido para as que vão em frente e é válido para as que vão à esquerda. Se quiserem dar uma informação diferente para a via, para os veículos que mudam de direção à esquerda, têm que colocar outro semáforo. Ou um semáforo por cima, ok, ao lado, como eu disse, ou então aquelas luzes extras. Se não, ou então colocarem um também do lado esquerdo. Está entendido? Certo? Alguma dúvida? Preparem-se que as aulas seguintes ainda são mais exigentes. As próximas, e principalmente quando começarmos agora a seguir os sinais verticais, vão ser muito, mas mesmo muito exigentes. Ok? Preparem-se para quinta-feira porque é mesmo muita sinalização e muita informação. Agora tenho quarta-feira para descansar, para fazerem mais testes de treino, ok? Não se sintam na obrigação de concluir logo a aula,
Vocês às vezes gostam de, e tal, e depois amanhã têm um dia livre, portanto podem rever a aula 1 se quiserem, podem fazer teste, embora a aula 1 seja fácil e acho que seja, por exemplo, reverem esta aula, etc. Ok? Pronto. Eu já vou colocar também na Drybox a gravação da aula 1 que já está. Entretanto, esta possivelmente também ficará amanhã. Se calhar colocarei amanhã a gravação para vocês, quem quiser rever. Está bem? Qualquer dúvida que precisem, grupo do WhatsApp, já sabem, disponham. Está bem? Boa tarde a todos e obrigado por estarem aí. Está bem? Bom jantar. Ok? Bom descanso amanhã e quinta-feira cá estamos às 18h30, já sabem.